maravilhosos estudantes, para mais uma aula do nosso aprofundamento em cenário diferente, exatamente porque a gente está chique e hoje a gente vai gravar aula no laboratório, porque somos cientistas. E é sobre isso, continuando aí no nosso aprofundamento maravilhoso, hoje a gente continua no nosso desenvolvimento, a gente está na atividade número 2, aula de desenvolvimento 2, Aproveitando que já está aí na tela para vocês, vamos no Onde Estou? Quem sou eu? Você está no aprofundamento, superar desafios de humanas, na unidade curricular No Mundo está tudo interligado e no componente Cultura e Sociedade. Como eu já disse, atividade 2, desenvolvimento 2. Sempre lembrando, tá, para vocês, vou pedir até para o André colocar aí na tela, vocês podem baixar o PPT, tá, no repositório. No começo sempre vai ter resumo do componente de vocês, para vocês darem aquele remember. Tem as habilidades dos nossos eixos estruturantes, que é investigação científica e processos criativos, e as habilidades específicas das ciências humanas e sociais aplicadas, que aí é mais específico do nosso componente. A gente já falou sobre isso, provavelmente a Jennifer tal, já falou com vocês no começo das aulas, mas se vocês tiverem curiosidade, quiserem revisitar, sempre no começo dos slides. E, no final, a orientação para os estudantes, que a gente deixa, às vezes, alguns links e tal, mas sempre uma proposta de atividade para você ir cada vez mais aprofundando seu estudo. Sair daqui quase um cientista social. A louca, né? Mas é meio que essa pegada. E aí, qual é a ideia? A gente já fez até uma recapitulação no começo da aula anterior, e a gente, na aula anterior, justamente falou sobre as fases da vida e como, as fases da vida se relacionam diretamente com a socialização. Tanto pelo aspecto biológico, do entendimento que a gente tem e de como a gente está relacionado a essas experiências, se a gente está sempre vinculado a um adulto, como na infância, ou quando a gente já começa a viver a vida meio sozinhos, a partir da adolescência. Então, a gente falou um pouco sobre essa relação de idade, fases da vida, tanto biológicas, claro, biológicas a gente deu uma pincelada, mas até sociais, e como isso impacta na nossa socialização, para a gente também entender um pouco melhor esse fluxo da socialização primária e secundária. Hoje, a gente vai continuar falando sobre essa questão de idade ou geracional, enfim, só que por um ponto de vista diferente. Porque como a gente falou da socialização, ela está atrelada, sim, à nossa etapa da nossa vida. Então, se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, isso vai mudar como a gente interage com as pessoas e com o ambiente ao nosso redor, que é o que tem a ver com a socialização. Mas a socialização, ela também está relacionada com o lugar que a gente vive e com o tempo que a gente vive. Por isso que quando a gente fala que, tipo, ai, meus pais nunca me entendem, meus avós não me entendem, eles não entendem mesmo, porque você está sendo socializado, muitas vezes, numa época que não é a mesma que a deles, não tem as mesmas normas, regras e valores que você tem hoje. E é meio que isso que a gente vai entender na aula de hoje, com um adendo, porque eu quero deixar claro que vocês pediram essa aula, e eu falo vocês, estudantes da rede, durante todo o tempo que a gente está aqui do Centro de Mídias, era, eu quero uma aula sobre gerações, fale sobre gerações. Esse é o seu momento. Hoje iremos falar sobre gerações, e para começo de conversa, a gente vai entender o que, no fim das contas, são essas gerações. Então, vai aparecer aí na tela para vocês que quando a gente fala da geração, ela não é um aspecto determinante. Então, não é porque você nasceu numa geração que você vai ser exatamente o modelo, a cópia daquilo que a gente vai ver nos textos, que falam sobre isso. Mas, na verdade, essas divisões de geração, elas vão falar sobre coisas que estavam acontecendo naquele momento e que justamente vão influenciar, muitas vezes, como as pessoas vão encarar a vida. Então, por exemplo, vão ter papéis sociais que vão mudar de uma geração para outra. Vão ter lógicas ali, padrões, normas, regras sociais que vão mudando ao longo do tempo. E isso tem a ver não só com a sociedade em si, de tempo, mas com o que está acontecendo dentro da nossa cultura, dentro da política, porque a política tem sim um peso muito grande, pelos aspectos socioeconômicos. Então isso não vai afetar a personalidade das pessoas, e isso é muito importante, tipo, ai, eu sou geração Z, então por isso que eu sou impulsivo, eu sou grosseiro com as pessoas. Não, só não. Porque, na verdade, o que as gerações querem dizer é que você nasceu numa época que
por causa disso, vai te influenciar a ter certas visões de vida e certas lógicas que fazem sentido dentro da sua geração. Então, por exemplo, ainda não entrando nas gerações exatamente, mas eu sou uma pessoa exótica, né? Então, quando eu era adolescente, né? Agora eu estou com cabelo preto, mas eu estava com cabelo verde, e eu já tive cabelo roxo, laranja, e tenho meus piercings, enfim, me visto assim, toda trevosilene, porque sou eu, né? É essa parte de quem sou. Quando eu era mais nova, minha família, né? Minha família, a maioria das pessoas são mais velhas do que eu. E existia muito uma questão na minha adolescência de, olha, com piercing você não vai arrumar emprego. Olha, do jeito, com esse cabelo colorido, você não vai conseguir um emprego. E isso não significa que a minha família estava dizendo para mim que eu era incapaz por causa de ter piercings ou tatuagens, ou enfim, o que quer que seja. Mas, na verdade, eles viveram numa época onde isso realmente era um impeditivo. Se você tinha tatuagem, existiam várias profissões que não aceitavam pessoas tatuadas. E que, se elas fossem tatuadas, elas tinham que esconder, tipo, absurdos para que elas pudessem ser contratadas. Quando a gente fala sobre piercings, cara, nem vou colocar piercing. Se você pintasse a unha de vermelho, ou usasse batom vermelho, tinha certas épocas que isso era um tabu, tipo, absurdo. Então, quando a gente fala desses conflitos de geração, não quer dizer que ele está dizendo para você que você é pior do que você é, ou que você não tem capacidade. Não estou dizendo que isso não aconteça dentro da nossa realidade. Mas, às vezes, isso só quer dizer que aquela pessoa, ela está presa naquela realidade que ela viveu. Aquilo para ela faz sentido. Aquilo para ela traz essa noção. Então, quando eles olham para a gente, eles veem esses movimentos muito diferentes e que não eram aceitos na época deles, eles têm a ideia de que, poxa, se você continuar assim, isso pode te prejudicar a longo prazo. Né? Hoje, obviamente, não quer dizer que por uma pessoa de ser de uma geração anterior que ela não vai entender. Mas demorou um tempo para minha família entender que hoje não tem problema eu vir vestida assim e ter um emprego, e trabalhar, e terminar minha faculdade, e ser feliz, enfim, morar sozinha. Durante muito tempo eles achavam que isso poderia prejudicar a minha carreira. E isso tem a ver com a geração. E não necessariamente com o fato deles olharem para mim como alguém menor. Só quer dizer que, de acordo com o que eles viveram, eu poderia ter sido prejudicada pelas escolhas estéticas, no caso, que eu fiz. E é por isso que a gente vai entender um pouco dessas gerações. A gente tem algumas, né? É importante lembrar que, assim, a gente pode olhar para a história, e a história vai ter diversas gerações. Vai ter diversos momentos onde as pessoas vão pensar e agir de maneiras específicas de acordo com o tempo. Mas essas gerações que a gente conhece, tipo Baby Boomer para frente, até tem uma que eles chamam de Silver Sneakers, que é antes do Baby Boomer, mas você não encontra tanta coisa sobre ela. Porque o que acontece? Antes as gerações, elas demoravam para mudar. Os processos e as informações, elas levavam um tempo para chegar nas pessoas. Com a tecnologia, os avanços e as mudanças na sociedade se tornaram cada vez mais rápidos. Então, eu posso dizer que eu vivi numa época onde não existia telefone celular. Entendeu? Que quando eu nasci, computador não era uma coisa que a gente tinha todo mundo em casa e acesso à internet 24 horas por dia. Com sorte, depois da meia-noite, ninguém podia te ligar. Então, eu posso te afirmar que do ano que eu nasci até hoje, cara, mudou muita coisa. Então, com o avanço tecnológico e essa transmissão de informação muito rápida, fez com que essas gerações, elas se modificassem num intervalo aí de 20 anos. Né? Então, a gente tem aí os Baby Boomers de 46 a 64, a geração X de 65 a 80, os Y ou Millennials de 81 a 96, a Z de 97 a 2010 e a Alpha, que está sendo construída agora como uma geração a partir de 2010. Vão ter outras gerações depois dessa? Sim. E eu fiz isso na aula de outro aprofundamento, eu vou fazer a mãe de Ná, aqui, se você não sabe quem é a mãe de Ná, conflito de gerações, é sobre isso. Se você não conhece a mãe de Ná, a gente opta pela Márcia Sensitiva, estarei aqui fazendo a Márcia Sensitiva, e eu vou chutar que, por exemplo, a pandemia
pode ser, por exemplo, o início de uma nova geração, porque justamente ela mudou muitas estruturas de como a gente se relaciona e pensa sobre a sociedade. Principalmente se você pensar numa criança que está começando a se desenvolver no mundo, ou um adolescente que está começando a ser introduzido em ambientes sociais e teve que ficar em casa sem contato. Então, a pandemia, por exemplo, pode ser o início de uma nova geração. Eu sei? Não. Mas é assim que a ciência começa. A gente elabora hipóteses e depois a gente vê se elas se confirmam. Então, aqui, ó, Márcia Sensitiva, fica aí o meu chute. Então, vamos para as gerações em si. Para começar, Baby Boomers. Os Baby Boomers, eles nasceram ali entre 46 e 64, e eles têm esse nome porque, o que acontece? Guerra. Quando acontece uma guerra, todos os homens, né, que estão aptos a ir para o exército são convocados. No caso da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um outro acréscimo, porque na Segunda Guerra Mundial as mulheres também começaram a trabalhar na guerra. Não necessariamente na infantaria, mas muitas delas começaram a trabalhar em fábricas bélicas, ou sei lá, a rainha da Inglaterra, que é topzera do rolê, dirigia caminhão, entendeu? Era tanque? Acho que ela dirigia tanque, né? Mas caminhão, tenho certeza que ela dirigia, porque ela é vida louca, aquela, né? Ela me vê, me processa agora. Mas assim, as mulheres também começaram a participar da guerra. Isso significa que se os homens estão na guerra e as mulheres estão trabalhando e está todo mundo tentando ali se organizar um ambiente de guerra, que essas famílias, elas não estavam existindo, né? Em qual sentido? Eles não estavam lá. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial ali, todo mundo voltou para casa. E todo mundo voltou para casa com aquele sentimento. A guerra acabou e agora eu posso continuar a minha vida. E muito, naquela época, o pensamento de continuar a vida era constituir uma família e ter filhos. Então, nessa época, existia um boom de bebês. O que isso significa? Que todos esses militares que voltaram e essas mulheres também que voltaram para casa, eles tiveram filhos. Eles puderam se estabilizar e construir família. Então, houve uma explosão de crianças. Muitas crianças nasceram dessa época. Por isso, Baby Boomers, explosão de bebês. Só que essa geração, ela tem o agravante do pós-guerra. E o que isso significa? Significa que muitas dessas crianças ao redor do mundo, e isso pode variar de país para país, elas provavelmente foram criadas com muito mais rigidez e disciplina. Porque os pais ou eram militares, ou estavam vivendo aquela época militarizada, né? Um ótimo exercício para você fazer, a gente vai chegar nessa época ainda, mas por exemplo, perguntar para os seus pais sobre a época da ditadura militar, onde muita gente no Brasil, mesmo que não fosse militar, ou enfim, tinha uma educação muito rígida e muito disciplinada, por causa desse momento que estava vivendo. Agora esquecendo, né, a nossa ditadura e voltando para cá, a gente está falando justamente dessas crianças sendo criadas com mais rigidez e, por isso, elas são muito mais focadas e obstinadas. Em qual sentido? Se alguém fica te martelando o tempo todo, você tem que construir família, você tem que ser um homem direito, você tem que se alistar, você tem que fazer isso, você acaba criando esse mindset, porque agora eu sou coach também, mindset, né? Isso faz com que elas tendam a ser, e é o que eu falei, não é uma obrigatoriedade, mas a vivência que elas tinham acabava muitas vezes levando a esse tipo de comportamento. Elas valorizam muito o trabalho formal, e isso é muito importante, é formal, carteira assinada, entendeu? Não é trabalho tipo frila, é carteira assinada, tá? E tinha muita relação com a família. E não é para dizer que a gente não tem uma relação com a família, mas existia muito essa questão de eu preciso ser adulto, e eu preciso casar, eu preciso ter filhos antes dos 30, e eu preciso ter minha vida resolvida e ter uma casa cheia. Isso era um ideal do que deveria ser a vida de alguém, né? A estabilidade financeira e, como sempre, a busca de melhores condições de vida. Mas, principalmente, essa estabilidade financeira, que tem a ver com trabalho formal. Porque nessa época, assim como a próxima, ainda você tem uma relação de que, assim, eu tenho que ser contratada por uma empresa e eu tenho que viver nela o resto da minha vida. Porque se eu for demitido, isso quer dizer que eu não sou um bom funcionário. Trocar de empresa é uma coisa. Tipo, uma outra empresa me chamou e tá me pagando mais. Pô, aí é só alegria. Mas essa ideia era de que, assim, eu tenho que construir carreira. E essa
Estabilidade financeira é isso. Eu tenho que construir uma carreira e ter uma vida financeiramente estável, tá? E isso era o modelo daquela época. Todas as pessoas eram assim? Não. Mas muitas delas têm muitos desses aspectos em comuns na formação delas, na socialização mesmo, né, que é o que a gente está falando. A gente tem a geração X, que nasceu a partir de 65, entre 65 e 80, e aí a galera que viveu a Guerra Fria. Então você não tem a guerra, você não tem a galera indo para a guerra, os homens indo para a guerra, as mulheres trabalhando, mas você está num conflito onde está assim, eu vou explodir você, aí do outro lado eu também vou explodir você. Então você está ainda no meio de conflitos. E isso vai causar um impacto muito grande, principalmente se você olhar em vários países. Você tem, por exemplo, a Alemanha dividida em 2 polos. Isso vai ter um impacto muito grande em quem viveu lá. Imagina você ter metade da sua família na Alemanha Oriental e metade no Ocidental. O que você faz, né? Já em muitos lugares começou essa onda hippie. Que o que acontece? A gente tem uma geração muito restrita e muito ligada a essa questão da guerra, porque é o que eles viveram. No outro período, a gente já vem aí com o pessoal que vai começar a olhar e falar, cara, isso tá errado. Tipo, guerra não é isso que a gente quer. E a gente vai começar a surgir essa ideia de movimentos que são mais sociais e políticos, como o movimento hippie, mas você pode colocar, por exemplo, o movimento punk, que nasceu em 1977, você pode colocar, sei lá, o rap. Existem vários outros movimentos que estão acontecendo nesse período, mas eu acho que o hippie é o mais expressivo, é o que você vê mais nas ruas, né? Nessa época, nesses países, começou a criar essa onda do movimento hippie pela luta desses direitos políticos e sociais, pelo fim da guerra, amor livre, enfim, esse rompimento com esse modelo que você tem da geração anterior. Aqui no Brasil foi bem diferente, a gente teve a ditadura militar, então se você for pensar mais ou menos, no Brasil, as pessoas que viveram nessa época, elas estão num limbo entre viver na ditadura militar, onde você tem esse período militarizado, disciplinado e papapá, mas do outro lado, a gente também recebia influências hippies. A gente também estava vivendo esse momento de receber essas informações. Então, aqui no Brasil, você está num limbo entre a militarização e o movimento hippie, tá? Não o movimento hippie em si, aqui no Brasil ele se expressou de várias outras maneiras, mas você já tem esse movimento, mas ainda assim muito disciplinado, não tem como negar, né? E naquele momento, o mercado de trabalho estava cada vez mais competitivo. Lembra que na geração anterior nasceu muita gente? Isso tem um impacto. Isso significa que essas pessoas já estavam na idade de trabalho. E, por causa disso, o mercado era cada vez mais competitivo, né? Era muito mais complicado essa sua realocação no mercado de trabalho. E, por causa disso, de você precisar realmente ir em busca de um trabalho e isso ser alguma coisa mais complicada, é que as pessoas dessa época valorizam muito a educação formal. E a educação formal é o diploma. Né? Um exemplo é que minha mãe é dessa geração. E minha mãe, era tipo, a exigência dela é, você precisa de um diploma. Mas mãe, você precisa de um diploma. Se você quiser rasgar ele no final, você rasga. Mas você precisa do seu diploma. Essa é a ideia que você tem. Tá? E também essa questão da estabilidade profissional, que mais uma vez está ligada ao diploma. Porque se tá difícil o emprego, o meu objetivo de vida é que, mano, eu não quero passar fome. Tipo, eu não quero passar por dificuldades. Então eu preciso me esforçar para ter um emprego estável. E mais uma vez a gente volta naquela ideia de que você tem que entrar numa empresa e formar carreira lá para sempre. Entendeu? Você tem que criar eu acho que a palavra é realmente essa. Você tem que criar uma carreira, só que uma carreira dentro de uma empresa, né? E por isso você tem a questão do diploma e dessa estabilidade profissional, porque a gente ainda está muito ligado a esse aspecto formal, trabalho formal, formação formal, né? Diploma, no caso. Dessa geração, que muitos de vocês devem ser aí filhos, estourando netos, a gente vai para a melhor geração. Aí você vai falar, mas professora, por que é a melhor geração? Porque é a minha. É assim que funciona. Para você, a sua geração é a melhor, a minha, para mim, é a melhor. Mas brincadeiras à parte, a gente já vem aí para a geração Y ou Millennials, que no caso é a minha geração. É o pessoal que nasceu entre 81 e 96.
É importante falar que, assim, principalmente nos millennials, você pode encontrar diferenças de datas, mas essas diferenças não são muito significativas. Às vezes é tipo, de 1980 a 97. Então, essa diferença de um ano não chega a ser muito significativa, tá? Mas essas pessoas, no caso, então eu vou até falar em primeira pessoa, eu presenciei o novo milênio. O bug do milênio, diziam que o negócio ia explodir tudo, os ET ia invadir, os computadores iam explodir, revolução das máquinas, exterminador do futuro. Foi uma pegada muito bizarra essa virada do milênio, entendeu? E eu nasci nessa época. Por causa disso, né, eu acho que eu posso até falar com mais propriedade de algumas coisas. Porque essa é uma geração considerada mais criativa e alinhada às causas sociais. Por quê? Porque muitos dos nossos pais vieram desses movimentos hippies, punks, enfim, vieram dessa ditadura e eles trouxeram isso com eles. E muitos deles vão criar na gente esse aspecto mais político. Por exemplo, eu nasci exatamente no ano que houve o impeachment do Collor. Entendeu? E isso fez com que, desde criança, eu sempre ouvisse a questão da participação política, a discussão sobre política. Tanto que, às vezes, eu lembro mais nomes de políticos de quando eu era criança do que, às vezes, eu lembro de agora. Por causa justamente desse momento onde a gente estava. Existe essa questão do alinhamento às causas sociais, também é onde esses assuntos começam a surgir, né? Por exemplo, hoje a gente fala sobre o movimento LGBTQIA+, tranquilamente. A gente fala de sustentabilidade, a gente fala de racismo. Mas em outras gerações isso não era uma pauta. A partir ali da geração X, começa a ser uma pauta e vai continuar nessa nossa geração Y, né, em milênio. A gente vai mudar a nossa visão sobre trabalho, família e busca por estabilidade. Então, por exemplo, eu nunca pensei, quer dizer, nunca pensei é muito forte, mas mais velha, eu realmente não me imaginava trabalhando numa empresa engravatada todos os dias com uma maletinha. E isso já é um rompimento com a geração anterior. Sobre família, eu, por exemplo, não penso sobre ter filhos, né? Não é um plano que eu tenha a curto, médio ou longo prazo. Eu não tenho essa, por exemplo, uma visão de que, tipo, meu sonho é casar. Se eu sonho de outra pessoa, ok. Mas isso, por exemplo, é uma marca muito grande da minha geração, onde a gente já começa a falar que, tipo, cara, talvez eu não precise, sabe, terminar a escola, fazer faculdade e casar logo em seguida. Eu não preciso ter um filho com meus 20 e poucos anos. Eu posso começar a ter filho com 30, 40, né? A gente já começa a você ter esse movimento mais tardio das pessoas, porque a gente começa a mudar essas visões, né? Não é que a gente rompe com elas, a gente só começa a pensar um pouco diferente devido a tudo que está acontecendo. Só que o que é um ponto principal dessa geração, a partir da geração Y, é a tecnologia. Então, quando eu nasci em 92, eu já me lembro do Windows 95. Então, eu tinha meus 3 anos e eu já sabia o que era um computador. Eu já tinha visto um computador. Eu sabia o que era um Windows... Sabia. Né? Eu já brincava no Paint do Windows 95. Então, eu comecei a ter contato com tecnologia ainda muito criança. E isso vai fazer com que, justamente por causa da tecnologia e eu crescendo junto com essa tecnologia, faça com que muita gente dessa geração seja multitarefa. Em qual sentido? Eu estou no celular, aula no centro de mídias. Eu estou olhando para a câmera, eu estou olhando para a Carol, que é a produtora que está aqui, para ela me dar os toques. Eu fico de olho ali no switch para ver se alguém está me falando se eu estou olhando para o lugar errado. Às vezes eu estou olhando o chat no meu celular. Por quê? A tecnologia meio que obrigou a gente a ser multitarefa. Eu preciso dar conta do meu telefone, do meu computador e da conversa que está existindo aqui do meu lado. Eu estou vindo para cá e alguém está me mandando mensagem, eu estou falando, Carol, eu estou chegando, Carol, estou aqui, ó, não começa a aula sem mim. E eu estou na rua. Tipo, minha mãe, se ela saísse, na infância dela, mano, não tem como saber, não tem telefone, não tem celular, tem orelhão. No máximo, o telefone da casa da pessoa que você está indo. Agora a gente não, e a gente tem que dar conta desse telefone, a gente tem que dar conta desse computador. Então, já começa uma geração de pessoas que estão mais acostumadas a esse multitarefas, tá? Mais impulsivas,
mais uma vez, é uma tendência, não uma obrigatoriedade, impulsiva na questão de, tipo, eu quero, eu vou fazer. Entendeu? Tipo, a gente só se vive uma vez. O surto do só se vive uma vez. Então, a gente já começa essa ideia de que, eu não preciso ter um trabalho estável para poder viver minha vida. Então, sei lá, mano, eu quero ser tatuador, é isso. Bora, vou ser tatuador. Entendeu? Que, no caso, não é dizendo... Acho que tatuador é uma ótima profissão, se eu soubesse desenhar, mas, por exemplo, tatuador não era visto como uma boa profissão quando você olha para gerações anteriores que priorizavam um trabalho formal. Então, quer dizer, trabalho dentro de empresas, né? São mais competitivas, questionadoras, porque a gente começa a romper também com essa ideia de família, de que, assim, família é algo inquestionável, né? De que você não pode questionar seus pais. Eu não estou dizendo falta de respeito, mas eu estou dizendo de olhar para minha mãe e falar assim, filha, você não pode sair hoje. Mas por que eu não posso sair, mãe? Porque tá tarde, eu não tenho como te buscar e eu acho que vai ficar perigoso você sair na rua. Ok. Em algumas gerações anteriores, você nunca teria essa pergunta de por que eu não posso sair? Ou, sei lá, mãe, eu não queria ir para a escola hoje, posso ficar em casa? Esse tipo de conversa não existia algumas gerações atrás, porque a palavra dos pais era definitiva. E agora a gente começa a questionar. E lembrando, nunca confundam questionamento com falta de respeito. Isso são duas coisas muito diferentes, tá? E o desejo rápido de crescimento profissional e financeiro. Eu quero ficar milionária ontem, não é hoje, é semana passada. Por quê? Porque a tecnologia é rápida. E como a gente se acostuma a tudo estar acontecendo a uma velocidade absurda, as conversas ocorrem instantaneamente, isso a gente também leva para a nossa vida. Porque se tudo está acontecendo rápido, eu também quero que o meu desenvolvimento seja mais rápido do que ele é, tá? A gente vai então para a geração Z, que também já está terminando o tempo da nossa aula, senão não vai dar tempo. Na geração Z é a galera que nasceu a partir de 97 até 2010. Nessa geração, a galera já é nativa digital. Por quê? Quando eu nasci, estava começando. Eu tinha acesso ao computador, mas ainda não existia celular. Quando existia celular, não era com internet, não tinha nem câmera. Enfim, essa geração já está com computador, muitos ali já com o surgimento do celular, né? Já são multifocais, busca de diversos meios de aprendizagem, porque você já está vivendo uma realidade muito mais dinâmica do que eu vivi quando eu era criança. E por causa disso, é uma geração que está muito mais acostumada a acompanhar as coisas em tempo real. Então você sabe o que está acontecendo o tempo todo. Isso desde que você é pequeno, na sua socialização primária. Na minha socialização primária, eu não tinha essa instantaneidade. Quem nasceu a partir de 97 tem essa instantaneidade, tá? E aí é acostumado com o tempo real, com essa comunicação rápida, na hora, enfim. E por causa disso, elas podem também ser mais engajadas em questões ambientais, porque a partir daí a gente começa a falar um pouco mais sobre sustentabilidade, questões sociais, identitárias, como questões de gênero, movimento LGBTQIA+, xenofobia, racismo, muito mais do que era falado do que as pessoas anteriores. Porém, no entanto, todavia, reza uma lenda que a geração Z, justamente por vir desse movimento de quebra, eles também trazem de volta um pouco mais de conservadorismo, já que eles vêm de duas gerações que estão quebrando com o conservadorismo. Eles já voltam um pouco atrás, voltar com esse conservadorismo que a gente via em gerações anteriores. E por último, para terminar em segundos, a gente tem a geração Alfa. Essa geração Alfa é a partir de 2010 e o principal ponto dela é porque essas crianças, elas foram expostas à tecnologia de maneiras absurdas. É você pensar de que você tem um bebê que fica um tempo muito grande na frente de uma tela. O fato da gente ter celular quando a gente era mais novo não significava que a gente ficava o dia inteiro na frente de um computador ou na frente de um tablet. Que eu estava, quando bebezinha, assistindo desenho de um tablet na frente do meu rosto o tempo inteiro, ou mexendo no YouTube ou no celular. Então, essas crianças, elas estão mais expostas a essa tela, elas se apoiam muito no universo digital e nas tecnologias para fazer quase tudo, né? Isso requer justamente uma educação mais dinâmica e mais ativa, mais justamente para acompanhar esse movimento tecnológico que elas já estão acostumadas desde criança, essa vida de YouTube, Instagram, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Elas tendem a ser mais flexíveis,
autônomas, porque muitas vezes elas já estão com o celular, com o tablet, tendo controle dessas coisas desde que elas são bebês. E tem um potencial maior de inovar e buscar soluções, porque elas já são inseridas na tecnologia desde pequena. Por isso, tendem a ser mais protagonistas e aprender com situações mais concretas. Eu extrapolei o tempo, mouse aí, André. Desculpa que é o nosso diretor, desculpa aí. Mas eu espero que vocês tenham curtido. A gente vai continuar falando sobre isso, né? Vai voltar nesses tópicos ao longo das nossas aulas. Eu peço para vocês avaliarem, né? Dizer se vocês estão curtindo, se está funcionando, se vocês estão entendendo, para a gente ter um feedback legal. Não esqueçam das orientações dos alunos e eu vejo vocês na próxima aula.